Presta atenção aqui, meus queridos. Assunto bombástico. Trump anuncia redução de tarifas sobre o café. Brasil será o maior beneficiado. E, meus amores, agora o Lula vai ter um cuticute. Vai ficar feliz demais, né? Pois é, meus amores. Reportagem da revista Oeste. O anúncio foi feito pelo presidente em entrevista à Fox News, sem detalhar quais taxas seriam alteradas, nem quando a medida entraria em vigor. Uma possível redução nas tarifas de importação de cafés pelos Estados Unidos tende a favorecer o Brasil, maior produtor mundial do grão e o principal fornecedor do produto ao mercado norte-americano. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump em entrevista à Fox News, sem detalhar quais taxas seriam alteradas, nem quando a medida entraria em vigor. Documento do governo brasileiro enviado à Casa Branca, ou documentos enviados à Casa Branca, sugerem exclusão de produtos como café, carne, pescados e frutas da lista de tarifas elevadas dos Estados Unidos. O café, por não ser cultivado em larga escala nos Estados Unidos, é visto como o item com maior margem para flexibilização tarifária. No fim de julho, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que alimentos não produzidos localmente poderiam ter as tarifas eliminadas. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, Pavel Cardoso, explicou que o café ficou de fora de quase 700 produtos isentos para pressionar o Brasil, mas resultou que a manutenção das tarifas não faz sentido econômico, já que o consumo norte-americano é elevado e a produção interna, concentrada no Havaí e Porto Rico, supre menos de 1% da demanda, conforme informou o jornal O Estado de São Paulo. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva vai ficar feliz, né? Já deve estar soltando fogos por aí. O que é que você acha? Donald Trump dando aí uma eliminada nas taxas do café. Você já acha que é um bom começo? Lembrando que isso daqui não é só para o Brasil. Também não é só para o Brasil, não. Tá? E também não é mérito de Luiz Inácio Lula da Silva, não. Isso daqui é porque os Estados Unidos está precisando, não é? Caiu aí, se eu não estou enganado, 50%, tá? 50% do fornecimento do café para os Estados Unidos. Trump diz que vai reduzir as tarifas sobre o café, mas não deu detalhes. Exportação do Brasil para os Estados Unidos caíram mais de 50% em setembro e o país perdeu a liderança no ranking de compradores de grãos. Tá aí, meus queridos. E não para por aí, não. Teve reunião explosiva entre Marco Rubio e também o chanceler Mauro Vieira. Eles se encontraram nesta quarta-feira, dia 12. Governo Lula pediu a Rubio que os Estados Unidos avalie acordo para fim do tarifaço. Chanceler Mauro Vieira conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos nesta quinta-feira, dia 12. Aí você pensa, nossa, uma reunião de 1h30, o secretário recebeu bem, o Mauro Vieira, o secretário tratou bem o governo brasileiro, o governo de Donald Trump. 5 minutos. O que dá para se fazer em 5 minutos? Um aperto de mão, né? Um hi, um obrigado, tem que ir pra lá, tem que ir pra cá. O que dá para se fazer em 5 minutos? 5 minutos. Já é muita coisa, porque o Mauro Vieira enviou uma carta para o Marco Rubio, o Marco Rubio cagou pra ir. Né? Vocês sabem muito bem. Né? O que vocês fizeram para se aproximar dos Estados Unidos? Enviamos uma carta. E o Marco Rubio respondeu a carta? Nunca.
Nunca respondeu a carta. Então já é um começo, né? 5 minutinhos ali de conversa, né? Já é um começo, não é? Para quem estava em silêncio. Mas, meus queridos, presta atenção na tela do Abordo Notícias, reportagem da Revista Oeste. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a pedir ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, uma resposta de Washington ao acordo sugerido pelo Brasil em 4 de novembro para suspender o tarifaço contra produtos brasileiros. Os dois tiveram um breve diálogo nesta quarta-feira, dia 12, durante o intervalo das reuniões do G7 em Niagara, no Canadá. Foi o segundo encontro presencial entre os dois ministros desde o início das discussões diretas entre os países em 6 de outubro. Vieira destacou ao representante norte-americano a pressa do governo brasileiro para avançar nas negociações com a Casa Branca, conforme a apuração do portal Poder 360. Já fazem 37 dias de conversa sem que um entendimento comercial seja firmado. Uma nova rodada de negociações está marcada para esta quinta-feira, dia 13, na capital dos Estados Unidos, a pedido do governo Lula. Ele implorou, meus queridos, para poder ter uma reunião com o governo de Donald Trump. Ou seja, meus queridos, o negócio tá ficando embaçado pra caramba, né? Você não vai acreditar. Uma reunião para marcar outra reunião. Novamente, tá bem? Novamente. Só lembrando que Marco Rubio é o secretário mais... Mas, caramba, me fugiu a palavra. Eu vou usar uma palavra, você me desculpa, tá bom o termo, mais militante da direita, tá bem? Esse daqui, eu vou falar um negócio pra você, esse cara é direita, é conservador até o tutano, tá bem? Esse daqui é o secretário mais, me desculpe a expressão, é que eu fugiu da minha mente o termo, tá bem? Não é militante o termo, tá bem? Mas fugiu da minha mente. Mas é esse daqui, tá bem? O cara mais militante, tá bem? Mais militante de direita e vai pra cima do Brasil sem dó. Então, foram 5 minutos. Aí tem uma reunião que o Donald Trump pediu, né? Eu vi alguns amigos fazendo live aí com o título implorou para que o governo Trump receba o governo brasileiro, né? O Lula adoraria, né, de dar essa notícia de que ele conseguiu. Então, alguns avanços desse governo, hein? Parece que o Trump vai tirar aí a taxa do café, né? Não por avanço do governo, me desculpe, foi uma colocação errada minha. Porque os Estados Unidos está precisando do café, tá? Então, o que acontece? E o Brasil pode ser aí beneficiado porque é um dos maiores fornecedores de café para os Estados Unidos. E aí, agora um encontro, de 5 minutos. 5 minutos, hein? Eu não sei, né, se o Mauro Vieira fala em inglês, se ele não fala, né, o idioma ainda teve uma questão do tradutor ainda. E você imagina 5 minutos ele falando pro tradutor, o tradutor traduzindo pro Marco Rubio falando pro tradutor traduzindo pro Mauro Vieira, né? Então você vai reduzir isso daí de 3 minutos para uma conversa de 2 minutos, 1 minuto e meio. Imagina só essa situação, tá bem? Você imagine só essa situação. Olha aqui, o jornal... Eita, ficou grande isso daqui, hein? Peraí, deixa eu ver se consigo melhorar isso aqui. Enquanto isso, você vai se chegando, metendo o dedo no like, compartilhando e ajudando aqui o nosso canal. Rapaz, peraí, não ficou legal não, tá? Mas vai aqui, vamos ver se vai rolar, tá bem? Tá aí, estão aí os dois, né? Pelo jeito ali não há intérprete, tá bem? Os dois conversando, tá bom? E aqui o Globo destacando tarifaços, bastidores do encontro entre Marco Vieira e também Mauro Vieira, e Marco Rubio, né? Não tá legal não, mas deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso aqui, gente. Por favor, tá bem? É rapidinho, coisa rápida para você que está ligado na programação do Abordo Notícias. Vale um like aí ou não vale? Vale um comentário seu? Você tá bonzinho hoje? Como é que você tá aí, meu amor?
Então mete o dedo no like aí, pelo amor de Deus, e ajuda, tá bem? Aqui o nosso programa, precisamos da sua ajuda, tá? Esse aqui é o print, gente, lá da reportagem do Estadão, né? Ficou zoado esse daqui, né? Ah, agora sim, vamos ver. Que escroto ficou esse daqui, tá? Mas vai aqui. Opa, deu uma melhoradinha, né? Deixa eu ficar melhor aí, até pra você acompanhar comigo. Beleza? Tá aí, então, presta atenção aqui, ó. No rápido encontro que aconteceu ontem, quarta-feira, entre Mauro Vieira e Marco Rubio, não mais do que 5 minutos, os dois concordaram a respeito dos avanços que têm ocorrido nos grupos técnicos de Brasil e Estados Unidos, que vem discutindo questão de tarifas, segundo relatos do chanceler brasileiro a interlocutores. Ou seja, não foi o Marco Rubio, né, que disse, foi o chanceler brasileiro. Obviamente ele vai dizer que a reunião foi bala, né? Foi bala mesmo, né? Rapidinha, né? Ou seja, a parte econômica, técnica está bem encaminhada. O que falta agora é a política. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. É nessa nova etapa que depende de 2 novas reuniões. Uma entre o próprio chanceler e o secretário dos Estados Unidos, que ainda não tem dia certo para acontecer. Mas a ideia é que seja em breve. A outra depois, entre Lula e Donald Trump. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. É no alinhamento político. Enquanto a galera do relatório, a galera do papel, estão conversando, tudo bem, tudo certo. Não é? Tá tudo certo. Eu quero ver quando tiver esta reunião entre o Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, que daí é a questão política. Olha o que vocês estão fazendo contra as Big Techs, a liberdade de expressão no país. Olha o que vocês fizeram contra Bolsonaro. Olha o que vocês estão fazendo. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Não adianta esconder debaixo da saia da mãe, não. Sabe por quê? Rapaz, tem uma mosquinha aqui que ela tá... Vai embora, minha filha. Vai embora, rapaz. E aí, meus queridos, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Beleza? A gente vai continuar falando ainda sobre o conflito aqui entre o amiguinho de Lula e os Estados Unidos. Venezuela aprova lei de defesa nacional e ativa comandos militares. A ação do ditador Nicolás Maduro ocorre em resposta às tensões com os Estados Unidos da América. O que acontece? O Trump levou, né, o maior porta-aviões do mundo para a região ali do Mar do Caribe, bem próximo à costa venezuelana. O que aconteceu? Esse porta-aviões, eu falo errado, a Gladys sempre me corrige, né? Eu acho que é Gerald Ford, né? Gerald Ford. E aí, o que acontece, meus queridos? Ele estava lá na Europa, e aí nós noticiamos, o Trump vai enviar o maior porta-aviões do mundo para a Venezuela. Só que aí o que acontece? Estava tudo de boa. Só quando foi essa semana, o maior porta-aviões do mundo encostou, meus queridos, ali pelas bandas do Mar do Caribe. E aí, meus amores, o Maduro cagou na roupa. Desculpe a expressão. Tá bem? Se borrou todo de medo. E já colocou, né? É estado de alerta, é isso, é aquilo, outro. E aí está, né? Olha só. Olha aí os equipamentos, né? Tá movimentando. Você se lembra quando, no final de 2022, como foi aquela movimentação, né? No Brasil, das Forças Armadas pra lá, das Forças Armadas pra cá, e a gente, né, preocupado, né? O que é isso? A gente nunca viu isso. E está desse jeito aí, ó. Tá bem? Está desse jeito a Venezuela, as Forças Armadas da Venezuela circulando pra lá e pra cá, e o amiguinho de Luiz Inácio Lula da Silva tá desse jeito aí, ó, apavorado. Ele aprovou lei de defesa nacional e ativou os comandos militares. A ação do ditador Nicolás Maduro ocorre em resposta às tensões com os Estados Unidos da América. Como eu disse, lá o Gerald Ford chegou, tá bem, com tudo, arregaçando lá no Mar do Caribe, e o menino aí já tá se borrando todo, né? Já tá com medo, porque vai acontecer alguma coisa.
O Trump não iria enviar essa tropa toda para lá, de graça não, sabendo que nós temos na América Latina um terrorista. E não é só narcotraficante não, esse aqui é considerado terrorista. Presta atenção no que eu vou falar para você. Nicolás Maduro é considerado terrorista e é caçado pelos Estados Unidos. 50 milhões de dólares, mais de 260 milhões de reais pela cabeça do Nicolás Maduro. Informações possam levar Maduro para a cadeia, tá? Presta atenção aqui, eu vou trazer um pronunciamento aqui do ditador Nicolás Maduro. Entrou em pânico com a chegada do maior porta-aviões do mundo, tá bem? É o ISS Gerald Ford, e promulgou lei do Comando Integral de Defesa. Vou trazer para você o pronunciamento dele. Tá ruim a imagem, hein? Será que as câmeras na Venezuela não prestam? Tá aí para você, presta atenção. A partir deste momento, al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo para estar preparados. A cara de peixe morto, hein? Olha essa cara. Como república, como pueblo, ir a la lucha armada para defender esta sagrada herencia de los libertadores y libertadoras, estar listos para ganar, para triunfar por el camino del patriotismo y la valentía. Así que procedo a firmar y a poder ejecutarse a la ley de la creación de los comandos de defensa integral a nível nacional. Muito bem, meus queridos, ele ativou, né? Tá assinando, tá aqui, ó. Olha lá. Olha aí, tirei antes da hora aqui, peraí. Não gosto de ouvir ditador falando, né? Vagabundo, safado. Isso aqui é vagabundo, tá? É amiguinho de Lula. Esse daqui é safado, isso aqui é vagabundo, é terrorista, é ladrão, entendeu? Esse daqui é vagabundo mesmo. E dane-se, manda uma bomba aqui, tá bem, ô vagabundo? Olha aí, assinou, né? Colocou a Venezuela em estado de defesa, tá bem? Comando Integral de Defesa, estado de defesa na Venezuela. Tá se borrando de medo, chegou lá o tal do Geraldo, né? Gerald, né? É Geraldo, né? O Geraldão chegou lá, toneladas de democracia. Lembrando, meus queridos, que ele é tocado com 2 reatores nuclear. As informações aí que ele pode rodar por 2 anos sem precisar, entendeu? Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, não tem que abastecer, tem que fazer nada. 5 mil homens, presta atenção no que eu vou falar pra você. 5 mil homens da Marinha Americana é o que cabe nesse porta-aviões. E, né, ele é uma pista, né, como se fosse um aeroporto, né, e ali, meus amores, com certeza não é avião de turismo, de gente com mulinetezinho, varinha, pra pescar na Venezuela. Pode ter certeza, ali é pra pescar vagabundo, como eu disse. Esse daqui é vagabundo, safado, esse daqui é narcotraficante, terrorista, e cá entre nós, que cumpra-se a lei americana. Qual é a lei americana? Cumpra-se a lei americana, tá bem? E cumpra-se a rigor, porque esse é o futuro de vagabundo. Olha só, esse daqui eu pedi ajuda pra Gladys também, né? Como é que pronuncia, Gladys? É o Pete Hegseth, é o secretário. Não é secretário de defesa não, minha flor. O Pentágono agora é secretário de guerra. No Brasil já foi chamado, né, de Ministério da Guerra, né? Hoje é Ministério da Defesa, né? Não pode ser Ministério da Guerra. Não, é Ministério da Defesa. Tem que ser cuticute, né? Tem que ser do jeito que a esquerda gosta. Ministério da Defesa. Lá nos Estados Unidos, não, é Ministério da Guerra. Ou seja, lá é Departamento de Guerra. Ministério de Guerra. O nome dele é Pete Hegseth. Na tela do Aborda Notícias, tá em inglês, tá bem? Já vou falar logo, mas ele disse o seguinte. Ele enviou o poderoso recado aos cartéis
narcoterroristas do hemisfério americano. Meu conselho para as organizações terroristas estrangeiras: não entrem em um barco. Olha só, tá na tela. In the fight on the deterrence front to cartels. My advice to foreign terrorist organizations: do not get in a boat. Chupa essa manga, ditador vagabundo, safado, sem vergonha. Os barcos que os Estados Unidos estão destruindo, gente, tem bandeira da Venezuela, tem bandeira da Colômbia. Esses caras abastecem, os Estados Unidos abastecem Europa e também o Oriente Médio, tá? E utilizam como rota o Mar do Caribe. E aqui está o secretário de guerra, Pete Hegseth, botando pra quebrar. Não entre em um barco. E o povo riu, achou engraçado, né? O secretário deu uma desconjuntada, mas é isso, Donald Trump, é isso. Parabéns ao governo norte-americano. Eu vou falar um negócio pra você, tá bem? Presta atenção aqui, ó. Petro suspende cooperação de inteligência entre Colômbia e Estados Unidos. Socialista condenou bombardeios de Trump contra embarcações de traficantes de droga. Esse cara é a fim de liberar tudo. Esse daqui, uma cocaínazinha não faz mal, não. Esse daqui quer que libera tudo. Esse daqui quer que, né, uns meninos tudo, né, uma farinhazinha, né, uma farinhazinha. Pra fazer bolo, gordinho? Não, rapaz, pra fazer merda. Pra envenenar o povo. Eles gostam de envenenar também os americanos, né? Meus queridos, eu tenho falado aqui nesse programa, tá? E o algoritmo, né? As pessoas, né? Fábio, não coloca palavras guerra, não coloca palavras como droga, maconha. Meu amigo, quero que o algoritmo se lasque. Entendeu? Isso daqui, tá? Esse daqui é amiguinho de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse daqui defende legalização de todo tipo de droga. Esse daqui é sócio do Nicolás Maduro. Por isso que você tá vendo ele agoniado desse jeito. A treta não é com a Venezuela? Por que a Colômbia está desesperada desse jeito? Por quê? Esse daqui já recebeu lei Magnitsky. Esse daqui... daqui a pouco os Estados Unidos classificam esse cara também como terrorista, meus amores, e oferece recompensa pela cabeça dele. Aí o bicho pega. Porque, ó, é o trio pateta aqui, tá? É os três patetas. Petro, Maduro e Lulu. Conhece o Lulu? Pois é. São os três. É o trio. Os três patetas da América Latina. Tá? E aí, meus queridos, você sabe muito bem que tá chegando, hein? Dia 19. Hoje é 13. Tá? Hoje já é 13. E que dia, hein? Pelo amor de Deus. Hoje já é 13. Dia 19, nós temos aí o julgamento de Elpoio Carvajal. Hugo Elpoio Carvajal. Elpoio, é frango, né? Cadê a Gladys? É frango. E o frango, será que vai virar um galinho lá? Vai ser corajoso? Hã? Segundo o que dizem as más línguas, ou as boas línguas, não sei, entregou tudo. Envolveu Luiz Inácio Lula da Silva também, Petro, Maduro envolvido até o talo, o chavismo, Foro de São Paulo, grana oriunda do narcotráfico financiando campanhas da esquerda na América Latina, envolvendo até o nome de Luiz Inácio Lula da Silva. E eu preciso, né? Segundo o que está denunciando Elpoio Carvajal, Hugo Carvajal, em delação nos Estados Unidos da América. Ele denunciou isso em livro. Tem uma, por conta dessa história, eu sei o primeiro nome, eu não lembro o segundo. Tá bem? A jornalista Elisa, ela vive nos Estados Unidos. Presta atenção, ela recebeu documentação de asilo político. Não é cidadania americana por outro motivo, não. É por perseguição política. Ela que... Cara, ela escreveu o livro do Hugo Carvajal. Ela publicou um livro. Aí começou as perseguições contra ela, porque no livro ela citou as denúncias de Hugo Carvajal contra Lula. E ela hoje vive... E eu não estou dizendo que ela é exilada ou asilada só de nome, não.
com todo respeito a cada um, quem está fora do país, se tem condenação, é considerado foragido, tá bem? No caso, se vivem ilegalmente em outro país, mas o caso dela não. Ou tem gente que recebe também cidadania americana de outros modos, né? de outra forma. No caso dela é asilo político, o mesmo que recebeu lá na Polônia o ex-BBB, né? Ele fica bravo falar que ele é ex-BBB, tá? O nosso querido jornalista de direita, Didi Redpill. Então tem alguma coisa errada no Brasil, não tem não? O que vocês acham? A Polônia está recebendo alguém, considerando que é uma pessoa perseguida politicamente no país de origem, que é o Brasil, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente vai continuar por aqui, falando em perseguição. Olha só, Taliaferro pede o impeachment de Moraes no Senado. O documento afirma que o ministro age como acusado, vítima e juiz. Meu Deus do céu, gente. Presta atenção. Falar de Taliaferro, que foi Flávio Bolsonaro, que voadora foi aquela no peito do Paulo Gonet. Meu Deus do céu, eu vou trazer umas 2 reações às falas do Flávio Bolsonaro a partir de agora, tá? Eu vou trazer umas 2 reações. Ele citou o caso do Taliaferro e explodiu com tudo. Mas antes, presta atenção aqui. Taliaferro pede o impeachment de Moraes. O documento afirma que o ministro age como acusado, vítima e juiz. Meu Deus do céu, gente, presta atenção nisso daqui. Como pode? A nossa Constituição diz que o funcionário público tem que denunciar aquilo que ele vê de errado acontecendo. Se a pessoa é funcionário de um gabinete de um prefeito, por exemplo, viu que o prefeito está fazendo coisa errada, tem que denunciar. Tem que denunciar. E os nossos amigos da Rádio Auriverde comentando, o Eduardo Taliaferro afirmando ter mais provas contra Alexandre de Moraes. O ex-assessor afirma ter mais provas contra o ministro e irá apresentar todas, botando para quebrar. Presta atenção, tá no ar. Ou seja, eu tenho propriedade em falar o que aconteceu dentro do tribunal. De fato é impressionante, eu não posso deixar de falar nesse momento atual que o país vive e deixar isso registrado, porque nós deveríamos hoje estar investigando o que eles chamam lá no Congresso Nacional de vaza-toga. Nós deveríamos estar investigando a conduta de pessoas que trabalharam neste gabinete, do qual você também colaborou, e a forma como eles macularam o processo eleitoral e perseguiram políticos, jornalistas, influenciadores, perseguiram pessoas. Então é inacreditável que hoje a culpa para o Supremo Tribunal Federal seja do mensageiro e você esteja diante dessa situação. Só para manifestar minha solidariedade, eu queria te fazer uma pergunta, se você puder responder, se não puder, é absolutamente compreensível, se você ainda tem mais material, se você guardou alguma informação. Bom, Silvio, de fato tudo isso que você colocou é uma verdade. Infelizmente, eles, em momento algum, falam do conteúdo, só falam de vazamento. Eles deveriam fundamentar dentro do pedido o que é esse vazamento, né? Ou seja, trazer à luz da denúncia, da investigação, o conteúdo e não trazem. Infelizmente, a gente continua agindo assim. Eu vou até colocar um pouquinho a mais da minha resposta aqui, e você é jornalista como Pitoli também, lembrando que agora Moraes está se exaltando um pouco mais. Ele está começando, ele já começou com Alan, com Constantino, com Figueiredo, e agora ele veio toda a força, pegando lá o David Agap, pegando o Eli, ou seja, a mesma história de Hugo Chávez, né, que a imprensa será mantida, não sei o quê, e olha o que aconteceu com a Venezuela, né? A imprensa privada foi pro buraco, e agora voltou a atacar de novo a liberdade de expressão jornalística, né, atacando essas duas pessoas e colocando eu, inclusive, no inquérito. Agora, em relação às matérias, né, sim, eu tenho mais coisa comigo guardada, tenho conversas, aquela história, eu fiquei 8 meses dentro do tribunal,
fazendo. Eu não sou uma pessoa que vi, não. Eu sou uma pessoa que eu participei. Querendo ou não, com opção ou sem opção, eu participei. Ou seja, eu tenho propriedade em falar o que aconteceu dentro do tribunal. Mas eu tenho conversas com diversos personagens, inclusive com a própria Letícia Salorenzo, que aí tá falando um monte de besteira, entrou com uma petição aí junto ao STF. Então eu tenho mais material. Esse material vai ser trazido à luz do povo, à luz da justiça. Nós vamos à OEA, nós vamos à Corte de Direitos Humanos Europeia, vamos fazer tudo. E o material vai ser apresentado. Existe mais coisa, Silvio. Ai, meus amores. Como eu tava falando pra você, né? Ele não viu, ele participou. Tá bem? Ele participou. Quem é, Fábio? Eduardo Talhaferro, Fábio. Eu ouço pra lá, ouço pra cá, ninguém me fala. Eduardo Talhaferro, ele era chefe daquele departamento que durante a eleição de 2022, tá bem? Ele continuou, esse departamento continuou atuando até 2023, não me lembro a data. Era o Departamento de Defesa da Democracia, um negócio lá que defendia, que perseguia, tá bem, os conteúdos de direita, que estava para fiscalizar todo mundo. E ele é perito especializado em internet. É o cara que entende, tá bem? É o cara que sabe como localizar o que o Gordinho tá falando. O que o Eduardo Bolsonaro falou. O que a Carla Zambelli falou. Era esse órgão. Lembrando que esse órgão vai ter atuação em 2026, tá bem? Filha do Gilmar Mendes vai participar desse órgão, para você ter uma ideia, tá? Então, era em defesa da democracia durante o período eleitoral, meus amores, ferrou com a vida de todo mundo. E ele sabe muito bem das ordens que Alexandre de Moraes deu a ele. E tudo que ele está denunciando era para Alexandre de Moraes ser investigado. E não é investigado. E eu vou trazer aqui uma reação, primeiro, do Eduardo Bolsonaro, em cima do pronunciamento do nosso querido Flávio Bolsonaro. E daqui a pouco eu vou trazer 7 minutos aí do pronunciamento do Flávio Bolsonaro. Ele explodiu tudo. Essa é a verdade. Foi explosivo. Se eu fosse você, chegou até aqui, comenta 31. E não perca nenhum momento do programa da agora pra frente. Mas eu tenho que sair, Não, coloca um fone de ouvido, ou então deixa ligado aí, vai fazer o que você tem que fazer, mas vai prestando atenção. Tá bem? Vai prestando atenção. Eu reafirmo. Você vai ter um momento prazeroso agora. Tá? Um momento que chega a dar arrepios em ver o que essa galera esfregou na cara de Paulo Gonet no Senado Federal. Presta atenção. Quando o Flávio Bolsonaro, na cara do PGR Gonet, falou isso daqui... O senhor não fez nada, ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro por violação do sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Tanto eu quanto o Eduardo Tagliaferro sofremos o mesmo método de perseguição. O Tagliaferro é uma pessoa que trabalhou junto com Alexandre de Moraes. Ele foi a inteligência do Alexandre de Moraes e foi usado na perseguição, principalmente implementado na eleição de 2022. Hoje, o Tagliaferro está na Itália denunciando os crimes do Moraes. E quem é que pede a extradição do Tagliaferro? O Moraes. É inacreditável que isso aconteça no Brasil. Eu, um deputado federal, estou denunciando os crimes do Moraes nos Estados Unidos. E o que o Moraes está fazendo? Está recebendo da PGR uma investigação e uma acusação contra mim por coagir o Alexandre de Moraes. Vejam só. Então eles tentam transformar a vítima, né, que somos nós, perseguidos pelo Moraes, como algozes do Moraes. Isso é inacreditável. Mas parabéns ao senador Flávio Bolsonaro. Denunciar sempre é o primeiro passo. É por isso que os ditadores censuram, porque eles não querem ter esse constrangimento e esse desconforto. Caso o mundo não soubesse o que o Alexandre de Moraes está fazendo, talvez ele já tivesse extraditado a mim, ao Tagliaferro, ao Alan dos Santos, ao Oswaldo Eustáquio, a 60 pessoas que estão na Argentina e assim por diante. Então, parabéns a todos vocês que têm a coragem de denunciar e compartilhar esse vídeo. Foi bom, não foi? Espera, o melhor está por vir, tá bem? O melhor está por vir, tá? Ele vai falar um pouco de tudo.
a gente vai dar sequência aqui para você. Então, só aqui, ó, concluindo essa parte aqui do talha-ferro, meus queridos, é o que o Eduardo falou, é o que o próprio Flávio falou. Como pode? A nossa Constituição diz que o funcionário público ele tem o dever de denunciar algo que ele vê, que ele participe, que ele veja, algo que ele vê de errado. Ele trabalhou como ministro, ele viu que tinha algo de errado, ele tem o direito. Se nós estivéssemos num país sério, esse cara teria recebido cobertura, entendeu? Proteção. Não era para esse cara estar fora do país, não. Vem cá, você está denunciando um juiz. Vem cá, o que o juiz fez? Ninguém quer saber, gente. A imprensa não quer saber. A imprensa, né, tradicional, né? Eu sei lá o que é imprensa tradicional também, né? Enfim, a mídia financiada por Lula, talvez isso seja imprensa tradicional, né? A mídia financiada por Lula não quer nem saber. As autoridades brasileiras não querem nem saber. Eduardo Talha-Ferro, até no Senado Federal, encontrou problemas. Não puderam analisar porque tem coisa que está sob sigilo. Caracas, meu! Aí vai ficar por isso mesmo. Daqui a pouco sai um pedido de prisão, um pedido de extradição. E se a Europa, né, a Itália, não reconhecer, tá bem, que ele que o crime dele é político, eles vão extraditá-lo. A mesma coisa da Carla Zambelli, tá? Presta atenção, meus queridos. Olha isso daqui, ó. Então o Talha-Ferro também está pedindo, né, o Talha-Ferro, o impeachment de Alexandre de Moraes. Aqui. Flávio Bolsonaro acusa Gunê de conluio com o STF. E ainda perguntou para ele, o senhor não tem vergonha na cara? Não tem vergonha? Isso aconteceu durante a sabatina do Paulo Gunê. Eu já vou trazer o vídeo completo para você. E quero dar a triste notícia, né, para você que cadê? Pularam aqui? O Paulo Gunê, ele foi reconduzido, tá bem? Ele foi reconduzido, mas não deixou de ouvir algumas verdades, tá? Por 45 votos a 26. O Senado aprovou, ele foi aprovado com 17 a 10 na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e quando foi para o plenário, 45 senadores votaram favoráveis, 26 contra, tá? E o Senado aprovou a recondução dele por um mandato aí de mais 2 anos. E, meus queridos, eu vou trazer o Flávio Bolsonaro. Gente, vale a pena, como eu disse pra você, tá? Como eu te disse, vale a pena você conferir agora o discurso completo do Flávio Bolsonaro. Eu já assisti, gordinho, alguns trechos. Não, é só 7 minutinhos. Senta que lá vem porrada. Senta que lá vem bomba. Senhor Paulo Gunê, eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá pro senhor opinar. A prerrogativa de proteção das garantias constitucionais, individuais e da sua própria instituição não existem mais no Brasil. Não é o Ministério Público que decide, mas é o senhor que instrui, ou deveria instruir o processo, porque nem isso está fazendo mais. Quem faz é o ministro Alexandre de Moraes em vários processos. Eu acho que, eu digo isso com tristeza no coração, os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Muita vergonha. Eu falei para Vossa Excelência no meu gabinete, por ocasião da outra sabatina, que Deus estava lhe dando uma oportunidade do senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava lá no TSE, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez ao contrário. O senhor perseguiu. O senhor entrou num jogo sujo de uma pessoa que, para mim, é doente. Mas o senhor está lá. Parece cumprindo ordens dele. Eu quero dar só um exemplo de como é que o senhor não merecia estar sendo reconduzido. Teve aqui nessa Comissão de Segurança Pública o senhor Eduardo Talha-Ferro fez um monte de denúncia. Uma específica em que ele cita nominalmente o senhor, que foi a seguinte. Ele teve uma matéria do Metrópolis no dia 17 de agosto, que vazou uma conversa daquele grupo de empresários que apoiavam o presidente Bolsonaro. Dia 17 de agosto essa matéria. No dia 23 de agosto, o senhor Alexandre de Moraes executa a sua decisão. Foram mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, redes sociais, quebra de sigilo bancário de todos aqueles empresários que estavam participando de uma conversa privada no WhatsApp. Aí teve aquela grande repercussão negativa
Então o ministro Alexandre de Moraes, como havia dado uma decisão apenas com base numa matéria jornalística, ele vai tentar requentar a sua própria decisão. Ele pede que o seu juiz auxiliar, o Ayrton Vieira, solicite ao Tagliaferro para preparar um mapa mental, para ajudar na fundamentação da sua decisão. E ele mostrou pra gente aqui, na Comissão de Segurança Pública, eu estava sentado aí, onde o senhor está, ele mostrou pra gente que recebeu um monte de documentos para que ele produzisse esse mapa mental nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Ele fez o mapa mental no dia 29 de agosto, mostrou pra gente aqui os metadados, para comprovar que o documento tinha sido produzido naquele dia. E sabe qual dia o Alexandre de Moraes afastou o sigilo da sua decisão, porque estava tudo sob sigilo? No próprio dia 29. Ele provou pra gente aqui que o Alexandre de Moraes fraudou a própria decisão dele. Ele tinha dado uma decisão com base na matéria de jornal, estava sob sigilo. Ele usa uma estrutura de combate à desinformação do TSE para refazer a sua fundamentação e depois dar publicidade. Aí no meio do caminho, o Tagliaferro mostrou pra gente aqui que recebeu mensagem do senhor Lucas. Você conhece o Lucas, né? É seu assessor. Seu próprio assessor, procurador Gonet. Cobrando o Tagliaferro. Abre aspas. Dr. Paulo Gonet, vice-PGR, me pediu para entrar em contato com você, Tagliaferro, sobre um assunto que ele tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. O ministro Alexandre de Moraes tratando com o senhor de uma investigação que não lhe caberia. Ao juiz cabe julgar, não cabe perseguir ninguém. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram pro Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele, pro senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente pro WhatsApp do Paulo Gonet. Foi quando ele mostrou aqui pra gente, para essas câmeras que estamos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele que ele te havia enviado pro senhor. Foi quando até vazou o seu número publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. E diante dessa grave denúncia, senhor Paulo Gonet, o senhor próprio está envolvido. O que o senhor fez? Se o senhor quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada. Ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. Você não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, pro senhor. Tá lá na PGR. Mandei o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. Não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonet, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? O senhor não sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa e olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo no Estado Democrático de Direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de legalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai julgar. Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonet disse que não fala nos autos. Mentira. Não fala fora dos autos. Mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional. Quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está no possível projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar ao senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. O então deputado K.O. faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito, para ficar claro que esse é um crime que podia ser sim passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, senhor presidente Otto? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem receber anistia: Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é inconstitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida como está sendo usado hoje. Eu quero deixar uma pergunta, uma reflexão para o senhor para concluir, presidente Alencar.
O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor anotasse a pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, não sei como é que a imprensa fica sabendo se o senhor não fala, né? Que o senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria saber se é verdade. E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras do senhor ficou só me olhando aqui, olhou para o lado de vez em quando. Senador. Eu vou concluir, deixando já que o senhor é uma pessoa religiosa, um versículo de Isaías 55:7. Abre aspas daqui para esse versículo, para esse ensinamento. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Eu, sinceramente, eu ainda espero que o senhor se arrependa de tudo que o senhor está fazendo com pessoas inocentes, com milhares de pessoas inocentes. Senador. Veio! Rapaz, explodiu, hein? Meu Deus do céu. Foi pra cima mesmo, sem dó. Parabéns, tá bem? Parabéns ao nosso querido Flávio Bolsonaro, que não teve dó. Foi pra cima mesmo, meus queridos. Não teve dó. Explodiu aí contra o Paulo Gonet. Botou pra quebrar. Ouviu? Foi reconduzido? Foi. Mas não sem ouvir verdades. É óbvio que o Paulo Gonet estava o tempo todo falando: esse menino tá lamentando, porque eu denunciei o pai dele. É óbvio, né, que eles são orgulhosos e devem passar isso na cabeça dele. Não, o senador tá errado, eu não sou isso aí não. Não, ele tá magoadinho comigo porque eu denunciei o pai dele. Isso aí é só rancor, é só ódio. É perigoso ele, como é religioso, pedir pra Deus perdoar o outro. Entendeu? Não, Senhor, perdoe ele. Ele tá magoado comigo porque eu denunciei o pai dele. E tudo o que o Flávio Bolsonaro falou, nós estamos acompanhando. Nós estamos acompanhando. Quem bate palmas pra isso, um dia vai se arrepender amargamente. Os caras dizendo, o Paulo Gonet, como disse o Flávio Bolsonaro, dizendo que a anistia é inconstitucional antes do cara ler o texto. O PGR nem teve acesso ao texto, nem existe o texto. Antes do texto ser aprovado, antes da existência do texto, o cara está dizendo a anistia é inconstitucional. O crime que eles falam que não pode ser perdoado na anistia é o de atentado, né, ao Estado Democrático de Direito. Foi retirado lá atrás. Lula, Fernando Henrique, essa galera aí que eu sou contra a anistia, vá a merda, seus hipócritas. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês não têm vergonha na cara. Tá? Não tem vergonha na cara. Tá bem? Não tem vergonha na cara. Eu ouvi hoje um desabafo de um youtuber aqui e vou fazer dele fazer das palavras dele também as minhas. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Estão de fato lutando pela anistia? Eu não vou acusar ninguém, eu vou deixar como pergunta. Ele foi mais, entendeu? Isso é a indignação dele, entendeu? A minha pergunta é essa: estão de fato lutando por anistia? Eu sei que tem alguns senadores, alguns deputados que estão. Eu sei que estão. Mas no modo geral, estão lutando mesmo? Ou quando aprovaram ali foi por modinha? Ai, Maria vai com as outras. Ai, vai passar, então vou votar então. Tem gente presa, tem gente doente, tem família sofrendo. Com todo respeito ao nosso querido Bolsonaro. Com todo respeito. Não é só por Bolsonaro. Não é só pelo Jair Messias. Não é só por Bolsonaro. E cá entre nós, com todo respeito ao Bolsonaro, essa semana Bolsonaro pode ser ele pode ter, né, ele pode ser condenado à prisão novamente, porque ele já foi condenado, aí caiu o primeiro recurso, vai cair o segundo, a gente sabe muito bem, e aí ele pode ter que iniciar a prisão em regime fechado, tá?
E aí, meus queridos, como eu disse, com respeito ao Bolsonaro, vão reiniciar esse debate firme e forte. Espero que vocês usem a prisão do Bolsonaro, porque não tem como a gente fugir disso, tá bem? E entrem com tudo para defender o Bolsonaro, defender as pessoas que estão presas injustamente. Pessoas inacreditavelmente, pessoas condenadas a 14 anos de prisão, porque simplesmente estava em Brasília. A associação criminosa, lembra do Luiz Fux? A única prova que a gente tem é que a Débora estava em Brasília e escreveu mané na estátua. Ela não teve associação criminosa, diz Luiz Fux, porque ela foi a Brasília sozinha, com recursos públicos. Que associação criminosa é essa? E você viu, né? Eu falei, escreveu, né? Que às vezes eu falo pinchar, mas com batom ninguém pincha nada. As pessoas pincham com spray. Com batom que sai com água e sabão, ninguém pincha nada. Tá bem? E se fosse com spray, fosse pichação, é crime ambiental. É crime ambiental, gente, pelo amor de Deus. É crime ambiental. Tá? Vai lá, pega agora um spray, vai lá, onde tem um busto, por exemplo, lá no palácio aí do governo, do seu estado, na prefeitura, onde tem algum símbolo, escreva qualquer coisa lá. Tu vai ser condenado por crime ambiental, não por golpe de Estado. Não por golpe de Estado. Se você for lá, no monumento, dentro da prefeitura, se você invadir a sede da prefeitura, você vai ser condenado por invasão, depredação. Se você escrever, rabiscar, lá você vai ser condenado por pinchação, crime ambiental, gente, pelo amor de Deus. Não tá querendo dizer que você vai querer sentar na cadeira da bosta do seu prefeito e tomar a prefeitura dele, não, e falar agora quem manda aqui nesta porcaria sou eu. O que a Débora ia fazer, meu? A Débora ia ser o quê? Ela ia sentar na cadeira de presidente, aí ela ia falar agora quem manda sou eu. Cabelo de graça pra todo mundo, né? Que ela é cabeleireira, né? Opa! Primeira lei, cabelo de graça pra todo mundo. A segunda lei, a arma mais poderosa do mundo para todas as mulheres, se os homens quiserem também, né? Um batonzinho assim, né? Um batom para todo mundo. Porte de batom está liberado aqui na minha ditadura, ditadura de Débora. Nós muda o nome do país também para Débora. Que merda, meu. Parecem que nós estamos, vivendo um conto de fadas. Essa é a grande verdade. Um conto de fadas. E aqueles que eram para estar lá lutando, brigando, falando, não. 14 anos de prisão para uma mulher que escreveu Perdeu o Mané. A gente já brigou, já discutiu, já falamos, mas, meus queridos, não dá para não se revoltar como se fosse a primeira vez. Não dá. Tá bem? Não dá. Não dá. E aqueles que não voltam mais? Clezão, morreu na cadeia, morreu na papuda. Clezão, bobão, né? O que tá acontecendo? Ih, rapaz, quebraram tudo, deixa eu ver, correu pra lá, né? Desculpe a expressão bobão, né? O que eu quis dizer, você entendeu o que eu quis dizer, né? Aí o Clezão lá, o que aconteceu? Nossa, entrou aqui, entrou ali, inocente, né? Vou tirar o bobão, colocar inocente, entrou aqui, entrou ali, pegaram filmagens dele, xilindró. O que acontece? O que acontece? Morreu na cadeia. Tem não sei o nome dele, cara, a história dele é o seguinte, ele tinha um trabalho, inocente, Fabícela, inocente, tá bom? E aí ele tinha um trabalho, um bobão também não é uma ofensa, tá? Mas eu substituí por inocente. Ele tinha o trabalho dele, passou a usar tornozeleiro eletrônico, ficou preso, passou a usar tornozeleiro eletrônico, ele foi trabalhar. Sabe onde? Numa fazenda lá, numa propriedade. Aí, no momento de folga, ele subiu pra apanhar uma fruta. Se o cara é de escritório, o cara não sabe subir numa árvore, né? E aí, o que aconteceu? Ele, catapimba, caiu de lá, morreu. Morreu. Se ele não tivesse que usar a tornozeleira eletrônica, não tivesse que aceitar qualquer trabalho, deixar o escritório pra ir trabalhar em fazenda, ele tinha morrido? Claro que não. A não ser que fosse a vontade de Deus mesmo, né? Um acidente, qualquer outra coisa, um infarto, qualquer outra coisa. Meu Deus do céu, gente. Ai.
Vamos pras tretas? Porque eu gosto de treta. Você gosta? Você gosta de treta? Eu gosto. Ai, não vai falar das tretas da direita. Tem gente que não gosta, né? Quer que a gente abafa, segura. Ah, rapaz, tem gente falando merda pra caramba aí. Entendeu? Tem gente falando merda pra uns loucos. Entendeu? Ah, falando merda. Presta atenção. Eduardo Bolsonaro pôs interesse pessoal acima do país de Zema. Falador de bosta, viu, Zema? Vamos pôr na tela aqui a fala do Zema. Tá? Olha isso. Esse é o mineiro que quer ser o presidente. Né, mineiro? Mineirinho quer ser presidente. Ah, rapaz. É um grande, né? Pra mim o Zema vai ser candidato ao Senado, sei lá. Só... Ah, rapaz. Vamos lá. Você não acredita que Eduardo Bolsonaro errou ali na articulação nos Estados Unidos? Com certeza, ele não foi muito feliz nas declarações dele, etc. Nós não podemos colocar o direito pessoal particular de alguém acima do interesse da nação. O interesse de alguém pessoalmente se sobrepor a um interesse de um país. E me parece que naquele momento ali, ou ele não se manifestou bem, ou fez alguma coisa que deu a entender isso, né? Uma pessoa é mais importante do que um país. E ninguém é mais importante do que um país, nem um presidente. Então, acho que isso foi ruim para a direita, mas já é passado. Acho que essa onda aí já está bem pequena já. E nós vamos ter outras ondas pela frente imprevisíveis. Você não acredita que Eduardo Bolsonaro errou? E aí, meus amores? Gente, vamos lá. Narrativa da esquerda. Narrativa da esquerda. Porque quando fala sobrepõe a um país, está falando de taxação. E o Eduardo não defendeu taxação. Eduardo defendeu sanções individuais a autoridades, políticos do país. Eu acho que a gente está bem definido isso, né? Só que, no mínimo, fica vendo Globo News, fica vendo Globo, fica lendo Estadão, e entre outros, CNN, dá nisso, ô Zema, dá nisso. Narrativa da esquerda, tu tá caindo. Narrativa da esquerda. Olha o que o nosso querido Eduardo foi pra cima, tá bem? Ele disse o seguinte: posso reagir? Ou vão me acusar de dividir a direita? Eu estou aqui, na minha, fazendo o que todos que me seguem sabem. Na verdade, eu já sei a resposta a esse questionamento que fiz. A verdadeira pergunta é: a quem interessa assassinar a minha reputação? Ataques coordenados? Olha aí. Eduardo pôs interesses pessoais ou interesse pessoal acima do país de Zema. Pré-candidato à presidência da República, governador Romeu Zema afirma que Eduardo errou nas articulações nos Estados Unidos. Cara, de verdade, como dá náuseas. Como dá náuseas. Tá bem? Dá náuseas. Esse cara, esse Zema, e cá entre nós, uma boa parcela do Partido Novo, tá? Uma boa parcela do Partido Novo, eu gosto do Partido Novo, Fábio, não sei o que. Rapaz, se você pegar, eu não vou falar a quantidade, né? Mas uma boa parcela de integrantes do Partido Novo é uma espécie de MBL. É uma espécie de sou de direita e não sou bolsonarista. Tem muitos. Fábio, só vale ser bolsonarista? Pra mim só. Tá bem? Obviamente, em algumas pautas, eles somam, eles fazem parte, tá bem? E a gente precisa valorizá-los. Mas, meus queridos, aí parte pro ataque. Já atacaram Bolsonaro, Zema já atacou Bolsonaro. Lembra? Não, que a gente não pode ter apenas uma liderança no país. Atacou Bolsonaro. Demais. Também atacou Bolsonaro. Agora, tá indo pra cima do Eduardo, tá? O Eduardo, meus queridos, não tá largando o osso. Não, se não é meu pai, sou eu. Ah, mas o Tarcísio não, rapaz. O Tarcísio não presta. É eu.
E aí, meus queridos, tem gente que critica essa atitude dele, né? Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tá certo. Porque a direita, se a gente for entregar o doce pra um merda como esse Zema, acabou. 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 Aqui, ó. CNN. Eduardo Bolsonaro ataca governadores e abre nova crise na direita. Vamos ouvi-lo. Eduardo Bolsonaro ataca governadores e abre nova crise na direita. Poxa, o governador me chama, né? Fala que estou fazendo besteira aqui fora, me culpa pelo tarifaço, que é uma mentira. Aí eu leio a carta pro Trump e pra ele, chamo as coisas pelo nome, e eu tô criando divisão na direita. Mas, você que tá me assistindo aí, você é de direita, você é conservador, já ouviu falar em Mauro Mendes? É o governador do Mato Grosso. Ele provavelmente não é conhecido de ninguém porque ele não levanta as bandeiras da direita ou tem uma atuação política muito focada localmente, já que ele é, por óbvio, governador de estado. E do Tarcísio, na verdade, eu só repeti aquilo que eu já falei. Eu não estou abrindo crise na direita. Eu estou pressionando para que todos se mexam a favor da anistia. É diferente. E a anistia, sim, é pauta da direita e não é abrir crise. É fazer o certo e o justo. Essas matérias aí não são sem propósito, né? É sempre querendo me pintar como um cara brigão, um cara irracional, para que você seja levado a pensar que Eduardo Bolsonaro realmente, olha, tá meio louquinho, né? Tá lá nos Estados Unidos, tá longe do Brasil, tá dando coisa em todo mundo. Mas na verdade, eu quero saber se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Porque aqui eu busco fazer o certo e a minha pauta prioritária é da liberdade, é da anistia. É sim contra o Alexandre de Moraes, que lidera a perseguição política no Brasil e está encarcerando senhorinhas que tiveram a audácia de ir para a rua falar a favor de Bolsonaro, acusadas de golpe de Estado, sem ter nenhuma arma apreendida nem nada com elas. Então, pode ter certeza, eu não vou me calar e eu espero que você entenda o jogo que está sendo jogado, principalmente neste momento. Chupa que é de uva, tá bem? Tá aí, meus queridos. Bateu, levou. E cá entre nós, mais cedo, eu trouxe aqui o Alan dos Santos. Ele falou, rapaz, o Romeu Zema não oferece medo a ninguém. Imagina o Romeu Zema lutando contra o narcotráfico. Ele até brincou, se o Romeu Zema falar grosso, você ri. Você pensa que ele tá brincando. Não tem pegada, né? Não tem força. Nem vai ser candidato a nada, eu acredito. Tá, eu acredito que não vai ser candidato a nada, não. A nada assim, né? Presidência da República. Mas, meus queridos, cá entre nós, até se o presta atenção, se o Eduardo, olha pra mim, você que gosta do Tarcísio, né? Algumas coisas eu gosto, outras não. Minha parte com o Tarcísio é mais ideológica. Né, eu acho que ele deveria ser para representar a família Bolsonaro, para representar o bolsonarismo, ele deveria ser mais ideológica, ele deveria ser ideologicamente de direita, mais de direita, não um cara de centro que às vezes joga lá, às vezes joga aqui, às vezes joga no meio. Mas, meus queridos, o Eduardo Bolsonaro, para mim o papel que ele está fazendo, você imagina, o cara tá lá nos Estados Unidos. Ele viu o pai dele levar uma facada. Ele viu o pai dele dar a vida pelo Brasil. Ele vê que o pai dele tá preso. Prisão domiciliar. Tá condenado. Condenado de novo por uma questão de recurso. Vai ser condenado de novo. Aí ele vê o Centrão pressionando o Bolsonaro. Louco para poder lançar o Tarcísio. Fala logo que é o Tarcísio. Fala logo que é o Tarcísio. Quem vai ser o candidato? Quem vai ser? Fala logo que é o Tarcísio. Fala que é Tarcísio e Michele. Fala que é Tarcísio e Eduardo. Fala que é Tarcísio e Flávio Bolsonaro. O Centrão tava desse jeito. E enquanto o Centrão estava pressionando, dando declarações que o Bolsonaro já sinalizou que era o Tarcísio, o Centrão chegou a noticiar isso. O Centrão noticiou, Bolsonaro deu aval para o Tarcísio. Eu vou repetir para você. Dá um Google aí. Integrantes do Centro foram fazer visita pro Bolsonaro. Aí sai de lá e diz, estive com o Bolsonaro, ele já sinalizou, é o Tarcísio, mas não vai anunciar agora, só no ano que vem. Puta merda, que informação dos diabos. Aí tu acha
que o cara que não quer deixar o bolsonarismo morrer, ele não vai ir pra cima? Ele não vai ir pra cima? Estou proibido de falar com meu pai. Então eu vou falar o que eu quero. Sou eu o candidato. Se meu pai não for o candidato, pai, lança eu vou. E ele tá certo. Nós estamos numa democracia. Do mesmo jeito que o Romeu Zema tem direito a disputar a eleição dele, tem direito a falar mal do Bolsonaro. Agora, meus queridos, é na hora do fritar dos ovos que eu quero ver. Tá bem? É na hora do fritar dos ovos que eu quero ver. Bolsonaro mesmo disse que é importante que tenha um monte de candidato no primeiro turno. Depois se junta todo mundo e destrói Lula no segundo. E eu reafirmo que o Bolsonaro disse. Ah, porque o Caiado Bolsonaro. Ah, porque o Zema. Rapaz, deixa os caras serem candidatos, meu. Qual o problema? Obviamente eu vou fazer campanha contra. Né? Se não for o candidato do Bolsonaro, eu vou fazer campanha contra, meu. E acabou. Seja quem for, pode ser minha mãe. Vou fazer campanha contra. E vou votar no candidato que o Bonoro indicar. E acabou. Eu acho que muitos que acompanham esse canal também. Não é? Então, meus queridos, o que acontece? Eu sempre falei aqui nesse canal, meu candidato a presidente é o Bolsonaro, ou quem ele indicar. E acabou. Ah, por quê? Porque isso, porque aquilo, porque... Não. Tu vai pegar a maior liderança do país e vai querer guerrear contra? Boa sorte. Boa sorte. Tá bem? Democracia. Você se candidata pelo partido que quer e você vota em quem você quiser também. Tá? Obviamente, presta atenção, que amanhã depois você vai chegar aqui e de repente me ver fazendo campanha para alguma pessoa aí, ajudando. Se tiver, meus queridos, o apoio do Bolsonaro, eu confio no Bolsonaro. Eu vou estar junto. Eu não vou nem questionar, porque eu confio. E confiança, lealdade é isso. Entendeu? É porque isso, porque aquilo, rapaz, eu não quero saber quem é o cara. Só me fala quem é o cara. Que eu tenho, porque confiança é isso. Aí foi igual o Cleitinho. Aí eu quero saber quem é o cara, né? É engraçado que um monte de gente fica achando que o Bolsonaro é besta. Eu acho que até, agora eu vou falar do Eduardo, eu acho que até o Eduardo deve pensar que o pai dele é besta. Que alguém vai estar aqui enganando o pai dele. Às vezes até o Eduardo me passa essa sensação. Não, meu pai é besta e alguém pode enganar o velho lá e se lançar. Rapaz, o pai dele não é besta, não. O Bolsonaro tá até agora, ó. Como eu disse, encarou o Centrão. Bolsonaro encarou todo mundo. Até a direita quer que o Bolsonaro lance alguém, rapaz. Pra eles terem um alvo. Até a esquerda quer. Ele encarou a direita, ele encarou a esquerda, ele encarou o Centrão. O candidato sou eu. Quem é o candidato? Fala quem é o candidato. Sou eu. Ah, mas fulano tá bem nas pesquisas, mas o candidato sou eu. Ah, mas você não pode. Será que eu não posso? E aí, meus queridos, agora o próprio Centrão deixou de pressionar Bolsonaro e quer que o Tarcísio... Era pra ter falado isso mais cedo, né? Mas a gente tá ainda dentro do mesmo assunto. Quer que o Tarcísio se lance candidato. Sem a ajuda do Bolsonaro. Tarcísio assuma a candidatura. Que raio de pressa dos infernos é essa? Vocês são muito burros. Tá vendo? Eu não sou ninguém. Aí vou eu. Eu sou candidato a presidente. Nem que seja pelo PROS. Nem existe mais, né? Sou candidato a presidente. Rapaz. Eu vou levar tanta porrada. Mas tanta porrada. E aí o que acontece? Não seria mais prudente até o Centrão ir cuidar de governar o país? E fiscalizar o desgoverno? Não seria mais prudente? De ficar querendo já começar uma candidatura agora? Faltando um ano
E por eles já teria começado faltando 1 ano e meio, 2 anos atrás? Engraçado, quando é eles para se lançarem, eles não ficam nessa pressão. Você já percebeu? Oi. E aí, fulano, o senhor é deputado, o senhor vai ser senador? Veja bem, eu obedeço o meu partido, aquilo que o meu partido decidir, estou à disposição. Eles mesmos são prudentes para se lançarem. Já que são bambambam, por que vocês não lançam o candidato de vocês? Ah, o Tarcísio, a gente quer o Tarcísio, mas o Tarcísio tá lá com o Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte, ô Zema, junta aí com o Ratinho e o Caiado, sei lá, como é que vocês fazem aí, tirando para o ímpar, e vambora. Vice, presidente, vice-presidente, e joga o outro aí como coordenador de campanha, sei lá, ministro da Fazenda, ministro de governo, e vambora. Por que vocês não fazem isso? Não tem voto, né? Sabe quem tem voto? Sabe quem tem voto? E ninguém tira esse mérito? Jair Messias Bolsonaro. Aperta o calo do Tarcísio. Ai, o Valdemar é traidor, Fábio, porque o Valdemar isso, o Valdemar aquilo. Aperta o calo do Valdemar também, pra você ver. Ele vai olhar pra tua cara e vai falar, quem tem os votos é o Bolsonaro que decide. E acabou. Olha pra mim. Não me interessa se o youtuber A, se o youtuber B, se é a opinião do João, da Maria, tá bem? Não me interessa a opinião deles. Ah, o Valdemar é canalha, ah, o Valdemar é aquilo. O que você tá ouvindo desde 2024? Aliás, desde 2022, quando acabou o pleito? Bolsonaro é o nosso candidato. O Valdemar tem falado isso. Depois, o que mais o Valdemar falou? É Bolsonaro que decide. Ele falou isso em 24. Ele falou, eu vou fazer algumas decisões sobre prefeito. Ele falou, eu vou fazer. Só que 2026 é o Bolsonaro que decide. Vê, em algum momento se mudou a palavra do Valdemar. Você vê. Em algum momento. Ah, mas o youtuber A, o youtuber B, Fábio, o João, a Maria fala mal do Valdemar. Eu acho que você está aqui também por um pouco de opinião. Eu acho que o meu pensamento também importa, né? Para alguns, até os meus conselhos são válidos. Mas é só você... Eu não tô pedindo para você acreditar em mim, não. Só levanta. O dia que o Valdemar disse que não era o Bolsonaro que ia resolver a parada. Só faça isso. E quando eu falo Bolsonaro indicará, não é só o nome para presidente. Não. Muitos nomes para Senado. Muitos indicaram agora, né, com o apoio do Bolsonaro, o Flávio fez um belíssimo de um discurso lá. A Bia Kicis, pré-candidata ao Senado pelo DF, o Distrito Federal. Tava lá Valdemar, tava todo mundo. Se não estivesse preso, estaria lá Bolsonaro. E eu não tô pedindo só para você acreditar em mim, não sou advogado de Valdemar, não. Tô no PL por conta do Bolsonaro. Amanhã tem uma boa relação com o PL local. Agora, quando a gente fala de PL nacional, de Valdemar, tá bem? Estou lá por conta do Bolsonaro. Tá? Onde eu estiver, eu tenho uma boa entrada, assim, não sou amigo de Valdemar, não, mas para dar uma entrevista, tal, por conta do partido local aqui. Que aqui tem até rua, né? Como Valdemar da Costa Neto, é filho, sei lá. Entendeu? A cidade aqui tem uma boa ligação com o Valdemar. E aí o que acontece? E o PL aqui também. Né? Onde eu estou, falo, sou do PL em tal lugar, ele me atende e tal, troca uma ideia, dá entrevista. Então, o que acontece? Não estou defendendo, não. Estou pedindo para você olhar. Como eu disse, tô falando mal fala isso do Valdemar, fala aquilo. Ele dá umas marmeladas. Mas aí, aperta o calo dele para ver. É Bolsonaro. Ele sabe. Ele sabe. A própria Gleisi Hoffmann sabe. Por que você vê o centrão desse desespero? Pelo amor de Deus, Bolsonaro, indica alguém, Bolsonaro. Ai, a gente vai morrer na praia, não tem... E o desespero do Bolsonaro deixar essa turma fora e eles terem que apoiar Lula? E o desespero? E o desespero? E o medo? E morrendo, nadando contra a correnteza? Pois é. Para você ligado na programação do Abordo Notícias, muito obrigado pelo seu carinho, muitíssimo obrigado
pela sua audiência maravilhosa, você que sintoniza o meu canal, o nosso canal, né? Sejam bem-vindos aqui ao Abordo Notícias, 11 95275 3898, para você ligado, para você curtindo o nosso programa. Não precisa nem ficar me atacando. Ai, tá defendendo o Valdemar? Eu não estou, entendeu? Sendo advogado de Valdemar, não. Eu pedi para você fazer uma reflexão em cima de algo pontual. Que dia que você viu o Valdemar tirando os méritos para 2026 do Bolsonaro? É esse o meu posicionamento. Tá bem? É isso. Vamos juntos aqui, meus queridos? Gostou do programa de hoje? Foi meio carregado? Foi tranquilão? Foi meio light demais? Como é que foi? O Gordinho passou pano aqui pro Valdemar? Como é que foi? Comenta aí, deixe seu recado, fique à vontade, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Tamo junto na programação do Abordo Notícias, a programação que cresce, outra hora não cresce, mas vamos nós, né? Recebendo uns apertões aqui do YouTube, né? Tá difícil esses dias, viu, gente? Complicado, meus queridos, complicado. O YouTube é como sempre, né? Passa uma leva, eu sei até o percentual, né? O YouTube reduz assim drasticamente. Se você faz 100 mil, ele vai colocar você fazer 10. É uns 90%. Se você faz 30 mil, você vai fazer 3 mil views. É desse jeito. Eu já sei essas fases, tá bem? Já sei que o YouTube parou de entregar um monte de canal aí, tá? Parou de entregar um monte de canal. Bora lá, meus queridos, para você ligado aqui na nossa programação. Gente, ajuda, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, cadê minha música, computador? Hoje, até tu, velho guerreiro, né? Meu Deus do céu. Bora, meu, tô querendo a música faz tempo, não vai entrar não? Tem problema não, a gente coloca outra música aqui. Pra você ligado aqui comigo no Abordo Notícias, gente, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Quer colaborar com a gente? Tem um Pix aqui, por favor, dá uma moral pro Gordinho, ajude o Abordo. 11 95275 3898, pra você abençoar o canal, pra você fortalecer o meu programa, dar essa força, essa moral aqui no Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você possa dar uma moral aí pro Gordinho. 11 95275 3898. Quem pode ajuda, quem não pode deixa o like que ajuda do mesmo jeito. Alôzão todo especial pro meu querido Edson, obrigado pela colaboração. Alô, Massareto também, obrigado pela colaboração. Obrigado você no Brasil, fora dele também, sempre ajudando o Abordo. Comenta o nome da sua cidade, comenta de onde você está falando com a gente manda aquele abraço especial pra você. Como é bom ter você na sintonia do Abordo, onde você estiver com a gente. É 11 95275 3898 pra você ajudar o canal. Ivani Espíndola, o programa foi excelente, Fábio, obrigado. Beijão no seu coração, Deus abençoe, tá bem? Deus abençoe sua vida, minha querida. Gente, dá uma moralzinha aí, pelo menos mais um Pix, a gente já vai encerrar, tá bem? Hoje eu tô bem cansadão, né? A gente fez aí o programa, né? Do jeito que você gosta, trouxe todas as informações aí, né? Ficou algumas coisas aí para o próximo horário, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Então, continue abençoando aqui o meu programa, dando uma moral, fortalecendo. A gente precisa de você ainda, tá bem? Então, ajude, tá bem? Para que possamos continuar trazendo o melhor conteúdo aqui para você. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso programa, para você colaborar aqui com o Abordo Notícias. Tá na tela, você pode abençoar o nosso programa. Alôzão especial aqui para o Wolf, tá comigo, valeu. Aleni Teixeira, Petrópolis, Rio de Janeiro, valeu, querida. Elaine Nana, continua. Almir Marques, oi, Almirzinho, tudo bem, meu querido? Bem-vindo ao Abordo, Almir Marques. Grande abraço para você, meu queridão. Abraço especial para todo mundo na sintonia do Abordo. Muitíssimo obrigado, meus queridos. Deus abençoe a cada um aí, tá?
Deus abençoe, amo vocês demais, tá bom? Obrigado. Vai comentando aí, quem chegou até aqui, comenta 120, 120 por hora. Só comenta 120, tá bem? Comenta 120, eu vou saber que você chegou nesse exato momento do programa. Comenta 120 e se inscreva, ative as notificações. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui no A Bordo Notícias.